Bom, eu vi aqui que o tempo do primeiro vídeo aqui, ele encerrou com os 33 minutos e vou dar continuidade aqui. Vou gravar acho que mais uma meia hora, que eu estou fazendo reflexões sobre a morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. Esse é o título de uma dissertação 43 de Abdrushim, na sua obra Na Luz da Verdade, que é a mensagem do Graal em 3 volumes. Essa dissertação, portanto, de número 45, consta do segundo volume da sua mensagem do Graal. Então, na ceia, Jesus disse disse a frase: tomai e comei, este é o meu corpo, bebei todos, este é o meu sangue do Novo Testamento, será derramado para muitos para o perdão dos pecados. Então, tomai e comei, este é o meu corpo. O pão representou simbolicamente a missão dele, né? Ao encarnar, a estar vivo, peregrinando na terra e difundindo a sua palavra. Então é o corpo dele simbolizava a palavra. E o sangue, o que simboliza? O espírito, a essência divina dele. Então, simbolicamente, bebei o sangue, bebei o espírito, bebei a palavra viva de Cristo. Então, quando ele aceitou a morte na cruz, reflito eu, que de certo modo ele percebia que haveria alguma limitação para a difusão dele. Por quê? Porque a morte dele foi abreviada. Se ele continuasse a viver, talvez em Roma, a cidade que o pai dele pretendia morar com Maria, né? Se casar e morar com Maria. Isso não aconteceu. Ele nasceu em Jerusalém. Se o judaísmo na época aceitasse ou reconhecesse como filho de Deus, ele seria um sacerdote que difundiria sua palavra, talvez até por escrita, mas ele foi combatido. É o raciocínio que predomina nas religiões, né? Não tem mais intuição, é simplesmente o raciocínio que, uma vez, quando ele prevalece no ser humano, é o instrumento das trevas. Porque o raciocínio é uma ferramenta, não é o ser humano. As pessoas costumam falar, né, que a razão, né? Mas a razão vem do raciocínio. Então a razão ela só tem validade quando é dirigida pela intuição, que somos nós somos a intuição, nós somos espíritos. Então, agora, quando se privilegia o raciocínio, o que acontece? É aí que as trevas agem, porque é um instrumento das trevas, um instrumento terreno, simplesmente é uma ferramenta para a atuação do espírito na matéria, que uma vez não estando mais aqui na Terra, nós simplesmente perdemos, não temos tudo que se refere ao raciocínio morre juntamente com o nosso corpo terreno. E o que sobrevive é as nossas intuições, as nossas vivências profundas, que foram gravadas na alma. Mas então, de certo modo, Jesus sabia que colocando a sua palavra, a missão de difundir a sua mensagem através dos discípulos, ele sabia que já haveria um limite, né? Não seria a mesma coisa que com ele, mas não tinha mais como ser evitado, né? Porque se ele
se recusasse a enfrentar essa oposição violenta, né? E desleal, né? Desleal de Caifás, enfim, da religião predominante, ele ia sair, ele ia ser morto, mas ele aceitou isso. E a partir daí ele procurou preparar os discípulos da melhor forma para que eles pudessem propagar a sua mensagem. E uma das partes essenciais desse preparo foi aqueles 40 dias em que ele esteve espiritualmente aqui na Terra, quando ele apareceu novamente aos seus discípulos. Foi através disso que fortificou a fé nos discípulos, fortaleceu, porque se ele não estivesse lá, se ele não aparecesse os discípulos, desse ainda a sua última palavra, também naufragaria a missão dele. Os discípulos não teriam aquela convicção, aquela fé suficiente estabelecida em si para difundir a sua palavra. Mas, mesmo considerando que naquela época o mundo não era globalizado, como se diz, né? Ele queria que ela fosse difundida a todos os povos da Terra, né? Mas, como a humanidade rejeitou a sua palavra, ele sabia que ela não atingiria toda a humanidade, né? E o próprio ser humano faria a sua escolha, se aceitasse ou não, através do seu livre-arbítrio, né? Não haveria um reconhecimento assim geral, desde por sacerdotes, religiões, enfim, que sempre todos os povos têm, sempre teve sua espécie de crença, religião, né? E nem politicamente. Então, isso é a mesma coisa que aconteceu agora, que com a vinda do Filho do Homem, que trouxe a mensagem do grau, o próprio Espírito Santo esteve encarnado aqui na Terra. Ele é o amor, mas também a justiça, principalmente a justiça, né? Ele vos fará chegar a hora, né? Que é a palavra viva. Também havia a possibilidade da missão dele atingir a humanidade inteira, caso governos, religiões, né, dominantes compreendessem, a própria religião católica e demais cristãos, principalmente, né? Deveria ser a primeira a reconhecer a vinda do Filho do Homem, Emmanuel, o Espírito Santo. Mas foram as que mais rejeitaram ele, né? Todas, né? Mas as que mais rejeitavam, e continua isso, né? Porque predomina o raciocínio, né? Os interesses puramente terrenos. E hoje está aqui a mensagem do grau, muito pouco difundida ainda, né, no mundo, e reconhecida. Temos aqui a Ordem do Grau na Terra, que a publica em 3 volumes, no idioma, somente idioma português brasileiro, e a Fundação da Mensagem do Grau, que a publica em português europeu e para diversos outros idiomas. Eu estou aqui, estudando, reconheci, já desde que eu comecei a estudar a mensagem grau em 1988, então já faz 32 anos. Tive alguns períodos que uns 2 anos, alguns períodos menos ou mais, né? Que eu não estudei mais intensificamente, mas foi a, vamos dizer assim,
a base espiritual que eu consegui, né? Eu já tinha passado por outros ensinamentos esotéricos, tinha algum conhecimento do espiritismo, lia muitas coisas variadas, né? Em termos de crença, de filosofia humana, embora não tenha me formado na faculdade, né? Aliás, isso acho que foi correto para mim, né? Que geralmente a pessoa que sai da faculdade, ela sai formada, né? Então, sai da forma, aqueles conceitos bem estabelecidos. E isso, para um espírito livre, muitas vezes é um grande perigo, né? Mas, então, em 88, já tinha 26 anos, para 27, comecei a estudar a mensagem, e essa foi quando encontrei todas as respostas que eu buscava, aquela com bastante clareza, né? Então pode-se dizer que eu tive assim algumas outras vivências, assim, outras instituições, né? Mas eu creio que gravou bem assim no meu espírito, né? Passou a fazer parte do meu sangue, né? Espiritual. Então eu prossegui com o meu reconhecimento, né? E na minha compreensão da nova palavra viva, que é a doutrina do Santo Graal. E é a boa nova contemporânea. Então a ceia foi a ceia, né? A ceia foi de despedida, né? Foi uma espécie de preparo aos seus discípulos. Foi assim um resumo da missão de Cristo. Então foi um resumo de toda a obra de Cristo que ele procurou apresentar, também refletir, né? Diante dos discípulos. Essa ceia, não sei se historicamente existe um local, né, tradicional que diz que foi feita a ceia. Agora, eu tenho a impressão que esse local da ceia pode ser que tenha sido uma propriedade que Maria de Nazaré possuía lá em Jerusalém. Pode ser que seja, não sei exatamente, me parece que ela tinha uma casa em Jerusalém. Ela era uma pessoa próspera, né? Próspera, tipo de classe média. José não era pobre, tinha uma grande marcenaria, ele era, posso dizer que uma pessoa de classe média hoje, né? E a questão de que Jesus na ceia, nasceu na ceia, assim, humildemente, né? Foi pelo fato de ele estar lá em Belém para o recenseamento obrigatório. E como Maria insistiu que ele a levasse consigo, ela não havia necessidade de Maria fazer todo aquele trajeto de Nazaré a Belém, mas ela pediu a José porque ela não queria ficar lá sozinha, nem por que seja aí uma semana, coisa assim, ela se sentia muito protegida por José. Ela não queria ficar lá, estando naquele estado de gravidez iminente, tal, mas então aí José aceitou. Ficou penalizado, mas aceitou esse desejo, a vontade de Maria. Por isso que estando lá em Belém, com muito movimento, ele não conseguiu assim. As hospedarias estavam todas lotadas, né, por causa daquele movimento excepcional, né, do recenseamento. E também parece que havia algumas, não sei se alguma comemoração também, uma coisa assim, que aflui muitas pessoas. Bom, então, o fato do Filho de Deus, nem mesmo diante de um tal rancor da humanidade, haver recuado,
conquanto tal rancor já devesse provavelmente ser conhecido bem antes de sua vinda, e vindicar muito especialmente a situação desesperada do espírito humano, que só poderia ser arrancado do declínio, caso se agarrasse à corda de salvação da verdade desnuda. Esse aqui é o livro que eu estou lendo aqui do Movimento Internacional do Graal, né, da Fundação Mensagem do Graal, que é do português europeu. Então eu, eu leio, né? Estou relendo a mensagem através dessa edição do português europeu. Então ela às vezes não é assim muito a forma de dispor as palavras é um pouco diferenciada do português brasileiro, né? Palavras às vezes não muito usuais, né? Um tal rancor, o ressentimento da humanidade. Eu falo, mediante um tal rancor, o ressentimento da humanidade, esse desejo de vingança, né? Mas esse estado, né? Esse estado que dominava o ser humano aqui na Terra. E isso era conhecido pela luz, né? Era conhecido pela luz. Portanto, por Deus. Deus sabia. E, e quem pediu para vir, não é que Deus. Aí eu vou falar uma revelação. Tem um relato da história dos celtas que se encontra, onde pode ser lido, no blogger de um editor aqui, escritos de Abidrushim, que ele chama, o nome dele é Rubens de Oliveira Santos. Ele tem um blog muito interessante, com muitos textos daquela época que Abidrushim viveu, textos de videntes, né? E tem um relato lá, Os Celtas. Então tem que entrar no blogger dele, é só digitar o nome, Rubens de Oliveira Santos, aparece o blogger dele, e um dos itens fala dos celtas. O escrito Valiosos, assim, uma coisa assim, que tem o capítulo As Celtas, que é um relato da vida daquela época, que abrangeu a época de Cristo, né? Antes e depois, mas era um lugar afastado, que ficava na atual Grã-Bretanha. Tenho a impressão que era mais localizado aquele local que descreve nos celtas, talvez no país de Gales, que seria a região sudoeste da ilha britânica, né? do Reino Unido. Então era um povo que, embora um tanto primitivo, ele tinha uma crença pura, né? Vamos dizer assim. Lógico que muitas também não pode se dizer exatamente puro, porque havia uma certa sacerdotes, às vezes faziam sacrifício de animais, coisa e tal, né? Mas teve uma época assim de derivação espiritual entre os celtas que ocorreu justamente na época de nascimento de Cristo. Então tinha videntes, tinha uma vidente, né, filha de um, vamos supor, de um sacerdote rei lá dos celtas, né? Ela tinha uma evidência pura e ela vivenciou essa questão da vinda de Cristo, né? De como se deu o fato. Essa evidência ela é retransmitida de espíritos primordiais para a criação, enfim. Então é retransmitida como se ocorreu o fato, né? Então, como que se deu a vinda de Cristo? Deus Pai ele estava consciente de como o ser humano estava se degradando ao cair nas armadilhas de Lúcifer.
que se tornou, vamos dizer assim, o adversário. Mas Deus, o que ele podia fazer? Ele não podia alterar a condição humana do seu livre-arbítrio. Ele não podia obrigar, e nunca obrigou, nós seres humanos a aceitá-lo, né? A sermos bons. Ele nos dispôs através da intuição para que o nosso espírito tomasse caminhos bons para a nossa autoconscientização, iluminação espiritual. Mas através da nossa espécie que contém livre-arbítrio, é uma decisão nossa. Podemos escolher. Nós plantamos, nós colhemos. Mas então ele não pode obrigar, justamente pela condição que nós fomos criados. Então ele via o estado que estava a humanidade, a decadência. Então Jesus, que fica sempre ao lado do Pai, via a tristeza do Pai. Então pediu ao Pai: Pai, permita-me que eu vá até a terra, eu quero dar-lhes a palavra viva. Eles hão de me ouvir. Então foi um pedido pessoal de Jesus ao Pai para vir até a humanidade. Porque Jesus é o amor, né? O amor puro, né? O amor de Deus, Deus ele tem três qualidades, vamos dizer assim, equilibradas em si, que é a pureza, que é a justiça e o amor. Mas ele dotou o Filho dele, de Jesus, da prevalência do amor. Enquanto a Emmanuel, o Espírito Santo, ele deu a prevalência da justiça. Mas todos estão interligados, né? Mas quando Deus decidiu sair daquele estado único, né, e se tornar trino, vamos dizer assim, para o equilíbrio e para as suas criações, ele precisava dessas duas, vamos supor, desses dois braços, né, para que pudesse formar a Trindade perfeita. Então Jesus tem uma personalidade própria, é um indivíduo, bem como Emmanuel também tem sua personalidade, mas na sua essência tem a inentelidade, ou seja, a essência viva de Deus, que é a única viva, né? Que só Deus possui. Daí ele ser trino, né? E a unidade dele está na sua trindade, porque o que classifica, diferencia um ser humano, uma criatura do Criador, é justamente a sua essência, né? Nós, da dependência. Deus é o único independente, por ter em si aquela essência viva, enquanto que é única e independente, enquanto toda criatura depende da irradiação da vida, né, de algo que se faz através do Pentecostes, né, que a pomba sagrada transmite aquela, vamos dizer assim, aquela irradiação da vida que acumulou em si, e então deposita na taça do Santo Graal. Esse mesmo fenômeno que acontece na criação deve ocorrer também na esfera divina, numa potência muito maior, né? Porque os seres divinos é de uma espécie totalmente diferente das criaturas espirituais, entre as que vivem na criação espiritual. Então, aí está o episódio, que então foi um pedido pessoal de Jesus para Deus Pai, para que ele pudesse vir aqui à Terra, levar a palavra de Deus aos seres humanos, para que eles retrocedessem daquele caminho de destruição que a humanidade estava se direcionando, ou seja, a entregue, devido à indolência espiritual, totalmente ao intelecto, ao raciocínio. E isso significaria a morte certa do espírito humano.
porque nós não somos raciocínio, não somos razão. Razão é apenas um instrumento do espírito. Nós somos intuição. Essa é a nossa essência. Aí Deus aceitou. Tá bom, filho. Eu te eu aceito, né? Eu permito que você vá à Terra. Então, esses celtas, né? Eu digo, tem esse trecho dessa na narração, foi vivenciado por uma vidente lá, que ela era filha do rei, né? Então, nessa história dos celtas, deve ter acho que umas 20 páginas mais ou menos, tem essa vivência. Quem se interessar, procure nesse blogger, Os Celtas, né? Que é muito bonito, né? Até a encarnação, né? De Cristo, né? Quando ele vai, ele está a caminho do seu receptáculo terreno, né? Para poder se encarnar aqui na Terra. E também tem um episódio posterior, quanto da morte de Cristo, né? Essa vidente, até, ela estava quando ela contou a vivência dela, me parece que foi num dia, quer dizer, foi num dia semanal, não sei se era no domingo ou se era no sábado, ou algum outro dia específico da semana, que os celtas se reuniam no seu templo para seu culto, né? Ao Deus único. Eles cultuavam o Deus único. Mas ela teve essa evidência, ela esteve lá na frente, né, da ser humana, e ela foi tão forte essa vivência que ela faleceu. Porque ela vivenciou a vinda de Jesus. Então ela relatou como Cristo estava se direcionando à Terra, né? Então ela até diz assim: ele sorri graciosamente, né? Então é muito bonita essa passagem, né? Foi tão forte que ela não pôde mais permanecer. E ela era jovem, né? Eu não sei, na verdade, eu não sei se ela era tão jovem, mas possivelmente ela ia ter talvez uns, sei lá, uns 30 anos, coisa assim. Porque ela não quis se casar, porque ela foi o rei lá tinha uns 4 filhos, e ela decidiu dedicar a sua vida exclusivamente ao sacerdócio, né? Enfim, a vidência, esse caminho de Deus, e ela escolheu ficar solteira, né? E posteriormente, aí foi na época do nascimento de Cristo. Depois, quando ele estava na cruz, também, aí já uma época posterior, né? Um sacerdote também vivenciou, por vidência, a morte de Cristo, né? Ele ficou muito abalado, porque ele via, então ele fez uma oração lá comovente ao Pai, pedindo que salvasse Cristo, né? Mas isso não foi possível, né? Ele também ficou tão abalado que ele desfaleceu, enfim, a alma dele se desligou do corpo. O corpo dele ficou, acho que, algum tempo ainda na Terra, mas não estava só porque ainda estava ligado ao cordão de prata, mas a alma já não estava mais presente. Depois ele veio a falecer, né? Então é isso, teve essas duas vivências, tanto no nascimento quanto na ocasião da morte. Os celtas. Então havia essa previsão. Por que o pai não queria, a princípio, que Jesus nunca propôs isso, não? Primeiro que também isso teria que partir do próprio Jesus, né? Essa vontade. O pai não o obrigaria a ir até a terra. Então, Cristo que... Mas isso teria que ser partir do próprio Cristo. Mas possivelmente Deus nunca pensava nessa possibilidade de enviar Jesus para a terra. Eu não creio que ele pensava nisso. Partiu de Jesus esse pedido. E Deus refletiu e autorizou que Jesus viesse aqui para a terra.
Então, isso por que ele não autorizava? E possivelmente ele aceitou, mas assim, certamente com certa dor do coração, né? Porque ele sabia o estado do ser humano. Então, ele sabia que Jesus ia sofrer muito e, e talvez morrer, mas ele enviou não com essa intenção de que Jesus fosse assassinado, mas ele sabia que havia essa possibilidade, devido ao estado lamentável da humanidade já entregues às trevas. Mas isso não era algo obrigatório, de jeito nenhum. O que salva é a palavra, a missão de Cristo. Foi por Jesus, pela humanidade o recusar, que ele acabou aceitando a morte na cruz para que a missão dele continuasse viva nos corações dos seres humanos, né? E que pudesse possibilitar a salvação daquele que trilhasse esse caminho. Mas essa morte da crise não apagou o pecado de ninguém. Isso aí é muito mais do que uma bobagem, uma infantilidade. Isso aí é uma indecência, pensar dessa forma. É uma ignorância sem tamanha. Isso é uma coisa horrível que os cristãos propagam aí aos quatro ventos. Eles não têm a mínima noção da santidade de Deus, das leis de Deus. Os ditos cristãos são os que estão mais afastados pela sua presunção, pelo seu comportamento de Deus. Porque eles deveriam ser os que mais o reconhecem e não. São os mais abomináveis nesse sentido. É uma religião, aos olhos da santidade de Deus, abominável. Porque dominou o raciocínio, a indolência espiritual, a crença cega. Poucos dessa religião aí, das trevas, hoje é a religião das trevas, sejam católicos, sejam protestantes, o pensamento fundamental é pecaminoso. São as religiões das trevas. Por causa disso que todo autodenominado cristão, ele é um coveiro da palavra viva que Cristo nos trouxe. E pode-se dizer que todo templo dito cristão é um sepulcro, onde os coveiros, os pastores e os assistentes enterram a palavra viva de Cristo. Essa é a realidade. A dura realidade, né? Então é isso. Cristo já previu. Ora, esse vídeo aqui vai encerrar, é esse segundo, né? Eu vou continuar até o tempo estourar, porque aqui é automático aqui no celular, né? E aí, eu não sei ainda se eu